Olá, Namastê! Vamos a mais uma aula do nosso curso sobre mitos relacionados ao yoga. E hoje eu vou falar sobre o lugar ideal para a prática. Um lugar ideal para a prática, um lugar como esse que eu acabo de encontrar. Antes de falar, deixa eu meditar um pouquinho, aproveitar esse ar puro. Oh, caramba, mosquito. Acho que eu sentei em cima de uma pedra. Tá meio friozinho. Tô vendo gente lá, não sei se é pessoa suspeita, porque afinal de contas é um parque gostoso, mas é na cidade, né? Bom, gente, olha o que eu tô achando. Eu preciso ver onde seria o lugar ideal para a prática. Muitas vezes a gente imagina que o lugar ideal para a prática é um lugar assim, maravilhoso, em meio à natureza. Mas será que é isso mesmo que é recomendado, por exemplo, na literatura tradicional? Então, eu trouxe aqui um pocketbook do Hatha Pradipika, esse texto tão importante de Hatha Yoga. Ele fala algumas coisas sobre o lugar ideal para a prática. Vamos ver se realmente o que está aqui vai contra esse mito do lugar natural, onde a gente fica ao ar livre, em frente a uma praia, em frente a uma paisagem gostosa, né? Mas vamos ver. Então, nesse texto aqui diz: o yogi deve praticar Hatha Yoga numa sala pequena, num lugar solitário, pequeno, né? A medida, aqui ele fala 4 cúbitos quadrados, mas isso é uma medida tradicional indiana. E aí, livre de pedras, fogo, água, perturbações de todas as formas. Então esse é um primeiro ponto. O que a gente pode tirar daí, depreender daí? Que provavelmente o lugar ideal para a prática deve ser um lugar onde você consiga ficar um pouco mais, um pouco melhor abrigado, abrigada. E quando a gente está num lugar assim como este em que eu estou agora, que é um parque dentro de uma cidade, a gente não está abrigado ou abrigada, a gente está sujeito a uma série de perturbações. Às vezes até perturbações que podem parecer gostosas, né? Ah, ouço os passarinhos. De repente eu fico encantado com os passarinhos e me esqueço da minha prática. É muito importante que tenhamos isto em mente. O lugar ideal para a prática é um lugar em que eu consiga estar muito mais voltado para a minha própria interiorização. É claro que o ambiente externo ajuda, ele fala que é um lugar solitário. Então a gente pode ter dificuldades também treinando, mesmo num lugar abrigado, dentro da sua casa, se estamos numa cidade grande, né? Muitas vezes em lugares movimentados, com muito barulho. Hoje eu dei aula de yoga em academia, gente. E vocês sabem que é dar aula de yoga em academia, né? Você está dando aula de yoga numa sala, na sala de cima, o chão está vibrando com a aula de ritmos. E a gente tem que dar aula daquele jeito. Não é o lugar ideal. É o que temos para hoje, vamos dizer assim. Então a gente acaba fazendo, mas não é. Longe está de ser o lugar ideal, tá? Agora é preciso também relativizar o que temos na literatura tradicional. Por quê? Vamos continuar a leitura desse texto do Hatha Pradipika, tá? Então estamos aqui ainda no capítulo 1 do Hatha Pradipika, ainda no parágrafo 12. Aí ele continua. Ele fala de tudo isso, depois ele diz: e num país onde a justiça, né, e a administração seja justa, os líderes sejam corretos, para que você possa obter, né, o seu sustento, digamos assim. Então, a gente precisa agora entender, de novo, o contexto. Onde é que você vai encontrar hoje, no mundo em que a gente vive, um lugar onde a liderança seja justa, onde tudo seja bonito, correto? Muito difícil, né? Então, se eu for esperar um país onde não haja corrupção, vai ser complicado. Bom, aqui no Brasil não vai dar mesmo, né, para a gente praticar yoga, tá? Vamos ter que nos mudar. Mas para onde? Será que vamos encontrar um lugar assim? É claro que essa alusão
se faz porque os yogis eram, e ainda hoje muitos são lá na Índia, pessoas que dependem de donativos, pessoas que vivem dedicados integralmente ao yoga e, portanto, não podem produzir na sociedade, através do seu trabalho, o seu sustento. E aí dependiam de donativos. E você vive num lugar onde haja mais justiça, onde haja melhores condições de vida da população, nesse lugar você tem maiores chances de obter o seu sustento. Entendendo que isso, escrito na Índia naqueles tempos antigos, se referia a uma região do planeta, um subcontinente, onde havia vários reinos, né? Então ele poderia até, de maneira não tão difícil, mudar de um reino para o outro, como a gente aqui se desloca, às vezes, de uma cidade para outra, tá? Mas ele continua falando outras coisas que eu acho importante a gente ter em mente aqui, para também relativizar. Também não tomar isso aqui como sendo o ideal e esquecer o contexto em que vivemos. Já começa por lembrar que nós não somos yogis que vamos nos dedicar integralmente à prática, certo? Aí, olha o que ele diz no próximo parágrafo, tá? O lugar para a prática deve ter uma pequena porta e deve estar livre, né, de outros buracos. Então, um lugar que não deve ser muito ventilado. O lugar para a prática de yoga deve ser um lugar realmente muito bem abrigado, segundo esse texto. E depois, ele fala assim, e este lugar deve ter o seu piso forrado com cocô de vaca, para ficar mais macio para você praticar. Veja só então. Agora eu tive uma ideia interessante. Eu vou abrir um espaço de yoga raiz. E no nosso espaço de yoga raiz, nada de chãozinho liso, carpete de madeira, nada de mats. Vamos forrar a sala com bosta de vaca. Vamos ver quantos alunos eu vou ter dispostos a ficarem literalmente rolando na bosta. Não vai dar certo, acho que não vou ter nenhum aluno, né? Creio eu que não terei. Mas, mais uma vez, vamos tentar adequar-nos ao contexto. Esses yogis viviam em lugares bastante rústicos, não tinham acesso aos recursos que temos. Talvez para eles o melhor a fazer, para ter um bom piso gostoso, né? Gostoso entre aspas, talvez não cheiroso, mas gostoso talvez seja. Seria exatamente usar esse material, que ainda hoje na Índia é usado, né, para muitas finalidades. Eles muitas vezes utilizam cocô de vaca até como combustível para fazer fogueira, tá? Então é algo que lá é abundante, haja vista a quantidade de vacas que tem na Índia. E para os yogis era algo também que conseguia obter com facilidade, certamente, desde tempos antigos. Tá certo? Agora, isso também nos pode levar a uma reflexão interessante sobre várias coisas. Ele não fala aqui de muitas coisas que a gente às vezes acha que tem que ter no lugar que vamos praticar yoga. Ah, vamos colocar a luzinha assim, o incenso, a música de fundo. E perceba o quanto todas essas coisas podem se tornar fatores de perturbação também. Tudo bem, a nossa sala vai ser a sala que nós temos hoje, bonita, com mat, nada de errado com isso. Aliás, o mat também é um mito contemporâneo, né? Muita gente acha que se não tiver o mat, não dá para praticar yoga. Calma, gente. Eu venho de um tempo, não é aquele tempo que eu praticava no cocô da vaca, mas eu venho de um tempo em que a gente usava colchonete, tapetinho literalmente, né, de tecido, né? Usava esteirinha, tatame, praticava em cima de tudo isso. Mat é uma coisa que veio depois, tá? Lá nos anos 1980, 90, a gente nem tinha isso. Então, o mat é muito interessante, é um recurso que hoje se difundiu, se popularizou, mas não é absolutamente necessário para que eu possa praticar, certo? Porém, repito o que eu estava aqui falando. Então, a nossa sala deve ter uma adequação, mas evitarmos esses fatores de perturbação. Incenso pode precipitar até resposta alérgica, contamina o ambiente. Então, não defendo que se coloque incenso aceso enquanto praticamos na sala de aula, tá? A música de fundo, a música é gostosa, mas será que também não se torna mais um fator de perturbação? Então, deixo aqui estas questões. O que será o lugar ideal para a prática? Vamos pensar juntos num lugar que
de certa maneira, possa conciliar isso que é dito em textos tradicionais com a nossa realidade contemporânea para que ajude a termos uma prática de mais qualidade com menos fatores de distração. É isto aí. Agradeço a sua presença. Se gostou, dá um like. Namastê.